começamos com essa aula a estudar o arianismo, a principal heresia da história da igreja. Segundo o meu conceito, porque negou o cerne da doutrina cristã, que é a divindade de Cristo, chegou a dividir a igreja de modo a, em um tempo, haver maioria de bispos arianos em relação aos ortodoxos, né? Santo Atanásio diz que o mundo dormiu e quando acordou viu-se ariano. Surgiu no século IV e negou a divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Após o reconhecimento do cristianismo pelo imperador Constantino em 313, o arianismo foi a primeira das disputas doutrinárias. As outras heresias foram todas anteriores ao reconhecimento por Constantino. As anteriores, a gnose, tudo foram tudo antes da ação constantiniana. A partir do arianismo, então, começam as especulações cristológicas. Antes nós vamos ver que haviam heresias contra a Trindade, heresias a respeito da formação da Sagrada Escritura, heresias com importações de elementos orientais ou de misturas religiosas, mas essa é a primeira das heresias cristológicas. Começam a partir dela outras especulações cristológicas que vão dividir o cristianismo, permanecendo isso até hoje, como o nestorianismo e o monofisismo, né? O arianismo é uma tentativa de explicar as relações entre o Pai e o Filho e qual é a natureza real de Cristo. Assim como o monarquianismo tentava fazer isso também, só que dizendo que, ao menos na sua vertente sabelianista ou modalista, que o Filho era Deus, mas não porque ele era uma pessoa distinta, e sim porque ele era um modo de ser Deus, né? É um modo. O arianismo, ele não fala disso, ele sabe que o Filho é distinto do Pai, ele não quer dizer que são modos diferentes, ele sabe que o Filho é distinto do Pai, mas ao mesmo tempo, como não consegue compreender este conceito da Trindade, o que ele faz, já que ele é distinto? Se ele é distinto, então ele não é Deus, né? Há ligações entre o arianismo e o gnosticismo também, em nome da unidade de Deus como Pai, como bom, mas ao contrário do Demiurgo, eles aceitavam que Cristo tinha uma semelhança com o Pai, ou era uma sua emanação. Os católicos, né, os ortodoxos, sempre afirmaram que Cristo era verdadeiramente Deus e verdadeiramente Filho, verdadeiramente homem, né? Sempre se adorou a Cristo como Deus. Mas os termos técnicos da doutrina não tinham sido definidos ainda. E mesmo as palavras gregas representativas de essência, né, ousia ou substância, hipóstasis, que depois migrou essa palavra hipóstasis para designar a pessoa e não a substância. Então nós já vimos que tem uma confusão doutrinária, né? A hipóstase, que era a substância, primeiro designava a substância, depois passou a designar a pessoa, e a pessoa é distinta, né? O que une eles é a substância, não as pessoas. A substância é uma, mas a pessoa é trina. São três pessoas em uma substância. Mas hipóstase aqui dado como substância e depois é dito como hipóstases, sinônimo de pessoa. Então designa coisas diferentes dependendo da época, e isso ocasionou a maior parte das heresias, como nós vamos ver depois no monofisismo e no nestorianismo, que alguns autores daquela época e mesmo atuais dizem que na verdade não se tratou tanto de uma negação da ortodoxia, mas do mau entendimento linguístico, né? Então via a essência, a substância, a natureza, a pessoa, né? Hipósopon, physis, hipóstasis, ousia, e carregava uma variedade de significados extraídos das seitas pré-cristãs, que já utilizavam algumas dessas palavras, né? De grupos filosóficos, e que isso aí acabou influenciando também a própria igreja. A adaptação do vocabulário que era empregado por Platão, que era empregado por Aristóteles, a verdade cristã foi questão de tempo, mas nem todos tinham aquela genialidade de um Santo Agostinho ou de um São Tomás de purificar esse vocabulário dentro do cristianismo, né? Então isso aí vai influenciar no nascimento das heresias cristológicas, primeira das quais é o arianismo, que deve seu nome a um sacerdote do clero de Alexandria, chamado Ário, né? É ordenado por Melito de Licópolis, nasceu no ano 256 na Líbia e morreu aos 80 anos de idade em 336 na cidade de Constantinopla, né? Capital do Império Oriental. O Ário conhecia a controvérsia subordinacionista, nós vamos ler sobre o subordinacionismo depois, eu falei do arianismo primeiro porque ele é mais importante, né? E ele aderiu a esse sistema. O arianismo era uma forma mais qualificada e mais elegante de demonstrar a heresia subordinacionista, né? E ele radicalizou o subordinacionismo quando começou a pregar que Cristo não era Deus. Essa é a primeira pregação de Ário. Cristo não é Deus. Principalmente por conta das ideias subordinacionistas de Paulo de Samosata, que foi patriarca de Antioquia e também foi aluno de São Luciano de Antioquia, santo, né? Um celebrado professor cristão. O São Luciano foi condenado por heresia. Tá, mas como ele era santo? Não, mas ele foi condenado por heresia e mais tarde se reconciliou com a igreja tendo uma vida santa.
e morreu como mártir, né, reconsiderado pela igreja, São Luciano. Numa carta ao patriarca Alexandre de Constantinopla, outro Alexandre, mas agora patriarca de Alexandria, então um Alexandre, patriarca de Alexandria, que era santo, Santo Alexandre de Alexandria, patriarca de Alexandria, escreveu uma carta a Alexandre de Constantinopla, patriarca de Constantinopla, e ele escreveu que Ário derivou a sua doutrina de Luciano. Então, a grande prova da ligação entre Ário e o São Luciano de Antioquia, antes da sua conversão, no seu período subordinacionista, influenciou, sim, Ário. Então, vejam que é Paulo de Samósata, né? Paulo de Samósata, ele pega a heresia de São Luciano de Antioquia, antes de ser santo, quando ele era herege subordinacionista. O Paulo de Samósata adere ao subordinacionismo e desenvolve o subordinacionismo. O Ário é influenciado pelo Paulo de Samósata, subordinacionista, e pelas ideias do São Luciano antes de se converter, e isso é atestado pelo Santo Alexandre de Alexandria, patriarca de Alexandria, e tutor de Santo Atanásio, de Alexandria, né? Tutor intelectual de Santo Atanásio, numa carta ao outro Alexandre, dessa vez de Constantinopla. Usando termos gregos, o Ário nega que o Filho seja um em essência, natureza ou substância com Deus. Ele não é um, ele não é consubstancial, ele não é homoousios, né, ao Pai, não é como ele, ou igual em dignidade, não é coeterno, ele não está dentro da esfera real da divindade. O Logos, que o São João exalta no seu Evangelho, é um atributo, é a razão pertencente à natureza divina, mas não uma pessoa distinta. É algo que emana da divindade, mas não é a divindade. Não é uma pessoa distinta da outra. Não tem aquilo que nós falávamos do Pai contemplando-se a si mesmo. Não é esse raciocínio no arianismo, né? É um filho meramente como figura de linguagem, não é um filho real. Dessas consequências, segue o princípio que Ário mantém na sua carta que ele escreve a Eusébio de Nicomédia, que o filho não faz parte do gerador. Claro que não, ele não faz parte do Pai, mas com isso ele quer dizer não faz parte do gerador no sentido de que ele não é Deus. O arianismo, então, sustentava que o Filho era diferente do Pai. Não havia consubstancialidade entre o Pai e o Filho. O Verbo, o Filho, o Cristo, foi entendido como um ser pré-existente à encarnação, antes da encarnação, antes do mundo ser criado, mas criado. É antes do mundo ser criado, mas ele já era criado antes, não era eterno. Embora não fosse Deus, o Verbo, o Filho, o Cristo, era a primeira e mais excelsa das criaturas que se encarnara em Jesus de Nazaré. Então há uma encarnação, mas não Deus se encarnando, e sim essa primeira criatura de Deus que se encarna, é o primogênito, né? Mas no sentido de primogênito, não porque Deus vai gerando-se a si mesmo, mas porque ele foi criado em um tempo específico. Então Jesus seria subordinado a Deus Pai, aí a heresia subordinacionista, sendo ele, Jesus, não o próprio Deus em si e nem por si mesmo. Só existe um Deus e Jesus é seu filho, mas não é o próprio Deus. Ele é filho de Deus, mas não como Deus. Sim, filho de Deus por ser uma criatura mais excelsa que as outras, mas ainda assim criada, né? Ao mesmo tempo, ele afirmava que Deus seria um grande mistério oculto em si mesmo e nenhuma criatura conseguiria revelá-lo, visto que ele não pode revelar-se a si mesmo. Então, o Deus de Ário é um Deus desconhecido, cujo ser se acha oculto num eterno mistério, conforme o historiador Watkin afirmou no The Arian Controversy. Um primeiro sínodo em Alexandria, diocese onde, aliás, ele exercia seu sacerdócio, que mais tarde foi elevado a patriarcado, né, a patriarca de Alexandria, papado e patriarcado de Alexandria, nós vamos ver o porquê depois, expulsou Ário da comunhão eclesiástica, né? Mas dois outros concílios depois, fora do Egito, então longe de Ário, condenaram aquela decisão desse sínodo de Alexandria, reabilitaram Ário. E porque reabilitaram o Ário, ele procurou apoio de companheiros que, como ele, tinham sido discípulos do São Luciano de Alexandria, de Antioquia, do São Luciano de Antioquia, na época em que ele era subordinacionista. E, em especial, o Eusébio, esse que eu já tinha falado, que é o bispo da Nicomédia, para quem escreveu, o Ário escreveu uma carta, né? Houve uma luta, então, por conta qual era o sínodo que realmente valeria, houve uma luta contra isso ameaçou a unidade da igreja, e ameaçando a unidade da igreja ia ameaçar a unidade do império.
a unidade do império. Por isso, o imperador resolveu intervir. O imperador Constantino enviou Ósio de Córdoba, um bispo de Córdoba, lá na Espanha, seu conselheiro particular, como mediador. A missão foi um fracasso. O Ósio não conseguiu resolver a pendenga com o arianismo, e isso fez com que Constantino, então, resolveu, bem, já que já estão tentando resolver as coisas por concílios, um concílio diz que o outro está errado, um concílio diz que está errado, eu vou reunir a maioria dos bispos num concílio geral, um concílio universal. E ele convocou, então, o primeiro concílio ecumênico da história. O concílio ecumênico de Nicéia I, em 325, na cidade de Nicéia, que mais tarde vai ser capital do Império Bizantino durante as Cruzadas. Foi este concílio, primeiro dos concílios ecumênicos, ou seja, sínodos gerais da Igreja Católica, não quer dizer que tenham todos os bispos, mas a virtual maioria representativa, né, que condenou o arianismo e fez prevalecer a doutrina ortodoxa da divindade do Filho com a mesma substância do Pai. Nesse concílio ecumênico de Antioquia e de Nicéia I, o grande campeão da ortodoxia, aquele que fez sua voz ecoar, foi Santo Atanásio de Alexandria, que era diácono e secretário do Santo Alexandre, aquele que escreveu a carta para o Alexandre de Constantinopla. Lembra o Santo Alexandre de Alexandria? Era o patriarca de Alexandria, o bispo de Alexandria. E um diácono da Diocese de Alexandria era o Santo Atanásio de Alexandria, o grande Santo Atanásio, que foi o campeão do concílio. Ele criou o termo homoousios, que significa da idêntica substância, para descrever a relação do Cristo com o Pai. O concílio definiu, então, um símbolo, o símbolo niceno, ou credo niceno, né, uma profissão de fé, e que é a base do símbolo ou credo niceno-constantinopolitano que nós rezamos até hoje nas nossas missas, né? Firmado em Nicéia, depois de Constantinopla I, é o que diz de Cristo que ele é um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, né? Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Querendo, por sua vez, assegurar a diferença entre as pessoas, né, ao contrário do modalismo, lá do monarquianismo, que queria identificar como se fossem modos diferentes de uma mesma pessoa, o Ário queria assegurar a diferença entre as pessoas. E, então acabou negando a divindade de Cristo, né, atribuindo uma natureza diferente. Ele é justamente o contrário do Sabélio. Aí nós vamos ver como as heresias, uma para combater a outra, acaba criando, as pessoas acabam criando outras heresias diametralmente opostas, né? O Sabélio confundiu os termos dizendo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo eram um só, né? Uma só pessoa. O Ário separou tanto, mas separou a ponto de não ter mais a divindade em Cristo, né? Ário considerava o Filho uma criatura do Pai. Cristo não era Deus. E isso vem do neoplatonismo, que era muito presente na escola de Alexandria, que nós vamos ver depois, né? O neoplatonismo, porque na verdade a escola filosófica de Alexandria, que é anterior ao cristianismo, ela tinha sido fundada por Plotino, e Plotino era um discípulo platônico, né? O fundador do neoplatonismo é Plotino, e ele era muito influenciador das grandes escolas filosóficas lá de Alexandria, e isso resultou também nas escolas teológicas, catequéticas de Alexandria. O neoplatonismo foi muito presente. E por conta desse neoplatonismo de Plotino presente em Alexandria, Ário, que era sacerdote do clero de Alexandria, ele tinha uma perspectiva neoplatônica. E nisso de que só o Pai eterno, incriado, imutável, só ele merece o nome de Deus, isso vem de uma compreensão neoplatônica da divindade. O Filho é criado do nada, ele é uma criatura, mas é a primeira e mais excelente, mas não é da mesma substância do Pai. Por isso que o concílio de Nicéia teve que dizer que ele é da mesma substância do Pai, que ele é Deus de Deus, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. O Santo Atanásio, que foi o campeão de Nicéia, ele chega a dizer que a maioria dos bispos, sobretudo orientais, era ariano, mesmo depois da condenação nicena. Então ele continua se envolvendo na controvérsia. Ele vira bispo de Alexandria no lugar de Santo Alexandre, depois que Santo Alexandre morre, né, o patriarca de Alexandria, e com o tempo essa heresia chega no Ocidente também. Havia arianismo, mas mais restrito. A maioria dos bispos ocidentais estava bem firme ao lado do Papa, que era o grande anti-ariano, né? Junto com Santo Atanásio eram os papas. Então os bispos no Ocidente estavam muito perto do Papa, muito próximos do Papa, não aderiram ao arianismo. O Ário retornou a foi para Constantinopla, né, em 334, 9 anos após Nicéia, e foi chamado por Constantino após renunciar à sua heresia. Mas ele faleceu, segundo a lenda, em 336, a caminho de ser reintegrado à igreja.
segundo algumas lendas. Mas as ideias de Ario, depois que ele morreu, foram adotadas pelo imperador Constâncio II, que era o filho do Constantino. Resolveu favorecer o arianismo porque ele morreu, mas o arianismo continuava. Muitos bispos continuavam arianos. Mas ele não impunha a igreja, né? Então o Constâncio II ele não impôs o arianismo à igreja, mas ele começou a favorecer, porque ele começou a acreditar nisso e ele achava que alguns bispos poderiam continuar pregando essa heresia, não deu muita bola para o Concílio de Nicéia. De lá, essa heresia alcançou o Ocidente. Por quê? Porque o Constâncio, que era imperador romano do Oriente, né, filho do Constantino, que adotou heresias, então Constâncio adotou a heresia ariana, como nós dissemos, ele enviou um missionário chamado Úlfilas. Quem era o Úlfilas? Ele era meio godo, ou seja, bárbaro, né, bárbaro germânico, lá daquelas tribos germânicas que invadiram o Império Romano. Ele era meio godo e meio grego. Ele foi ordenado bispo pelo Eusébio da Nicomédia. Lembram do Eusébio da Nicomédia, para quem o Ario escreveu uma carta? O Eusébio da Nicomédia era ariano, ele também era discípulo do São Luciano na época da heresia, antes dele ser santo. Ele também era partidário do subordinacionismo do Paulo de Samosata. Então, o Eusébio de Nicomédia, que era ariano, que era subordinacionista, ele ordena o Úlfilas bispo e influencia no arianismo de Úlfilas, que vira um ariano também. O Constâncio II, imperador, envia o Úlfilas, já sagrado bispo, para pregar o arianismo entre os seus irmãos bárbaros, entre os godos, os bárbaros do norte da Europa. Então, a evangelização dos godos não foi uma evangelização cristã católica. Eles depois se tornaram católicos, mas no início eles se tornaram arianos. De pagãos, eles se tornaram arianos. E como eles eram bárbaros, resolviam tudo na ponta da espada e na base do tacape. Quando eles invadem o Império Romano, alguns eram bárbaros, mas alguns já eram arianos, e aí depois os que eram bárbaros pagãos viram arianos em contato com o Império também, eles resolvem não simplesmente adotar o cristianismo verdadeiro, descobrindo esse cristianismo verdadeiro. Quando eles descobrem o cristianismo católico, que prega que Cristo é Deus, eles, em vez de dizer, de repente, essa é a doutrina verdadeira e Úlfilas nos ensinou pela metade, ou ensinou errado. Não, eles começam a bater em católico, porque eles resolvem tudo na base disso. Quando eles dialogavam com o Império Romano, eles dialogavam derramando o sangue dos romanos. Então agora eles dialogam com os católicos derramando o sangue dos católicos também. O Úlfilas aprendeu o cristianismo de um modo herético, ariano, por conta do mestre Eusébio, voltou para trabalhar com o seu povo como missionário e ensinando um cristianismo ariano. Ele ensinou o arianismo aos povos godos. Quando os ostrogodos e os visigodos chegam à Europa Ocidental, eles chegam já cristianizados e arianos. Né? Isso gera uma segunda onda de arianismo. O arianismo já está quase terminando no Oriente, e aí ele vai nascer onde de novo? No Ocidente. O Ocidente, que não tinha quase arianismo, porque todo mundo estava junto com o Papa, começa a ficar ariano de uma hora para outra. Mas não porque os ortodoxos se tornem arianos, e sim porque veio uma leva de novos povos vindo do norte, que tinham adotado o arianismo por causa de Úlfilas, e impõe esse arianismo aos outros. E é uma leva enorme de um contingente de muita gente que é ariano também. Agora a maioria dos arianos estava no Ocidente, e não no Oriente, como na época de Nicéia. Um bispo de Milão do século IV, Auxêncio, que era ariano, refere-se ao missionário meio godo, meio grego, que nós já falamos, o Úlfilas, né, que foi pregar para os ostrogodos e para os visigodos, o arianismo, apresenta uma descrição da teologia ariana sobre a divindade. Nessa carta, ele diz que Deus o Pai, nascido antes do tempo, então, portanto, eterno, né, criador do mundo, era separado de um Deus menor, que na verdade não era Deus, só era chamado Deus por conta de devoções, mas ele não era Deus de verdade, que era o Logos, o Filho único de Deus, criado pelo Pai. Então ele era criado por um tempo. Esse é o cerne do arianismo. É um subordinacionismo um pouco mais elegante. Existe arianismo hoje? Sim, não com essa ideia, não com esse nome, não com essa clareza conceitual, mas, por exemplo, nós temos os espíritas kardecistas, que não são cristãos, mas eles não admitem eles admitem alguns valores morais do cristianismo, deturpados, é verdade, mas em nenhum momento admitem que Cristo seja Deus. Nós temos os testemunhos de Jeová, que também dizem que Deus é um só, que é Jeová, e que não existe nenhuma pessoa em Deus. Eles negam explicitamente a Santíssima Trindade, dizendo que é uma paganização, e que Cristo é o principal mensageiro de Jeová, criado antes de todos,
Portanto, o Testemunho de Jeová é uma seita tipicamente ariana dos dias de hoje. Mas nós temos alguns grupos de pentecostais unitários, né, que não acreditam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam três pessoas em um só. Então, alguns unitários são monarquianistas modalistas, né, sabelianistas, mas outros são arianos. Ou seja, alguns acham que o Filho é Deus, mas é Deus porque ele é um modo da mesma pessoa se expressar, como Pai, ou como Filho, ou como Espírito Santo, mas três modos de uma mesma pessoa. Alguns unitários são assim, e outros unitários não. Dizem que Cristo não é Deus, o Espírito Santo não é Deus, mas Cristo é um enviado de Deus, e o Espírito Santo é a energia ou o amor entre eles. E assim nós terminamos o arianismo, mas ainda temos uma última heresia para tratar nesta aula, que é o apolinarismo. Heresia pregada por, assim como o arianismo pregado por Ário, o apolinarismo é pregado por Apolinário. Apolinário de Laodiceia, nascido em 310, morto em 390. Ele tentou também explicar a natureza de Jesus, a sua humanidade, a sua divindade, né? Ele tentou entender, assim como o Ário também tentava, como Cristo teria um corpo humano, mas dotado de uma mente exclusivamente divina. Isso é o apolinarismo. Cristo era homem, mas tinha uma mente divina. Essa heresia, apolinarismo ou apolinarianismo. Ele era um adversário ferrenho do arianismo. Ferrenho do arianismo. Porque ele queria enfatizar a divindade do Filho e a unidade de natureza da sua pessoa. Mas para isso ele negou a existência de uma alma humana em Cristo. O corpo de Cristo seria humano, mas a alma seria divina. Então o corpo de Jesus seria uma forma espiritualizada, glorificada, elevada da humanidade, mas elevada e glorificada justamente pela alma divina, que essa sim seria Deus. Mas a ortodoxia, o catolicismo ensina de outro modo, né? O verbo filho de Deus, sem deixar a sua natureza divina, assume a nossa natureza humana de modo integral, o corpo e a alma. A alma de Cristo é tão humana e tão criada quanto o corpo, como qualquer pessoa, ao contrário do apolinarismo. A pregação do apolinário alcançou outro adversário do arianismo, que era o Vitálio. O Vitálio era apoiador lá do São Melécio de Antioquia, que tinha sido exilado pelos arianos. Então eles odiavam os arianos, por conta desse apoio a São Melécio, que foi exilado pelo arianismo. A fama do Vitálio, que é apoiador do São Melécio, era tão grande que fez com que muitos fossem atraídos ao apolinarismo, porque diz que o Vitálio tinha uma fama de santidade, que ele tinha uma ascese muito grande, então ele atraía muita gente com a sua pregação. O Apolinário e o Vitálio achavam-se os verdadeiros defensores do Concílio de Nicéia. Então nós vemos que isso vai ser uma constante nas outras heresias, que assim que chega um concílio ecumênico, algumas pessoas apoiam esse concílio de tal maneira que distorcem o seu sentido e criam uma heresia a partir disso. Isso acontece no Vaticano II, com os progressistas pegando a doutrina do Vaticano II e distorcendo para justificar o seu progressismo. Isso já acontecia em Nicéia. Isso já acontecia em Nicéia. Isso vai acontecer em Éfeso. Vai acontecer em Calcedônia. Aqui nós estamos no concílio de Nicéia. O Apolinário e o Vitálio, eles achavam-se defensores do concílio de Nicéia contra o arianismo. Só que para defender a divindade do Filho, eles criam uma teoria maluca completamente diferente do que a igreja acredita. Isso gera um outro cisma, gera uma outra heresia. Então o combate a uma heresia gera uma heresia também. O que combate mais heresia se torna uma heresia no extremo oposto. Esse cisma liderado pelo Vitálio, os membros da seita apolinarista passam a realizar reuniões litúrgicas separados do patriarcado lá de Antioquia e em outras dioceses também, sob a liderança dos seus próprios bispos, criando leis canônicas diferentes, e com o tempo eles vão dizer que eles é que estão defendendo Nicéia, e o Papa e os outros patriarcas não estão, e estão favorecendo o arianismo, começam a acusar todos os outros de arianos. Criam uma liturgia própria, salmos compostos pelo Apolinário, né? Até que então os bispos começam a se preocupar com isso. O Papa São Damaso I começa a receber os primeiros relatórios, São Pedro II, patriarca de Alexandria, também recebe informação sobre o progresso, e num concílio particular realizado em Roma, o São Pedro II de Alexandria e o São Damaso I de Roma, eles condenam o apolinarismo.
O Santo Atanásio, lembra do Santo Atanásio que foi campeão lá em Nicéia? O grande inimigo do arianismo, Santo Atanásio, que é o nome que nós sempre nos lembramos quando falamos em combate ao arianismo, defensor da divindade do Filho, da substância do Filho. Ele poderia, então, se ele é o campeão da ortodoxia nicena, alguns poderiam ver, então ele vai apoiar o Apolinário, que se diz um niceno. Mas ao contrário, assim como Santo Atanásio viu o arianismo como heresia, ele vai ver que a radicalização da defesa de Nicéia a ponto de negar verdades católicas, mesmo que para combater uma heresia, também é uma heresia. Então, Santo Atanásio, que viu o arianismo como heresia, vai ver o apolinarismo também como uma heresia. Embora os apolinaristas se dissessem defensores do arianismo, se julgassem eles os ortodoxos nicenos, o Atanásio percebeu que ambos eram erros, ainda que opostos. Quem foi formalmente contrário ao Apolinário, além de São Damaso, além de São Pedro II de Alexandria, além de Santo Atanásio, nós temos o São Basílio de Cesareia, explicitamente atacou o apolinarismo, o São Gregório de Nissa, o São Gregório Nazianzeno, e eles condenaram essa heresia do apolinarismo, consideraram o apolinarismo uma heresia, a ponto de haver uma condenação formal depois num concílio ecumênico. O primeiro concílio ecumênico de Constantinopla, que é o segundo concílio ecumênico na história, né? O primeiro foi de Nicéia primeiro, agora o segundo é o de Constantinopla primeiro, concílio ecumênico de Constantinopla primeiro. O mesmo que condenou o macedonianismo, que é uma heresia que nós vamos ver depois, no ano de 381. E como nós temos ainda alguns minutos para terminar essa aula, nós vamos ainda dar uma adiantada no tema, porque é uma heresia muito pequena, com a qual heresia que eu já tratei informalmente com algumas pessoas que, sabendo que nós íamos dar esse curso, me perguntaram, que é o adocionismo, ou adopcionismo, né? Uma coisa mais lusitana. É uma forma de monarquianismo. É uma forma daquele monarquianismo que nós já estudamos. Lembra do monarquianismo? É Deus, é um só, mas não existem três pessoas, é uma pessoa só, e são modos de Deus se manifestar, como Sabélio estava dizendo. Então ele é uma forma de monarquianismo também. Mas é uma forma de monarquianismo semelhante a um monarquianismo dinâmico. Mas não é um monarquianismo dinâmico. Tem um diferencial também. Para os adocionistas ou adopcionistas, vem de adoção o nome, Jesus Cristo não é Deus que se encarnou, mas puramente humano. É uma pessoa humana, uma natureza humana, corpo humano, só alma humana. E sim, isso está certo, porque o corpo de Jesus é humano, a alma é humana, mas junto com ele está unida a natureza divina, numa única pessoa. Mas para os adopcionistas, ele era apenas uma pessoa humana. Apenas a natureza humana, não tinha uma natureza divina unida a essa natureza humana. Ele, todavia, foi divinizado. Ele foi tornado filho de Deus. Foi tornado filho de Deus por adoção, por isso o adopcionismo. E quando aconteceu isso? No batismo, no Jordão, por São João Batista. Nisso, o adopcionismo se difere das formas de subordinacionismo, né, como o arianismo. Porque o arianismo considera que Cristo, embora não seja Deus, é uma criatura pré-existente ao restante da criação. O adopcionismo não. O adopcionismo diz que ele não era pré-existente, ele era puramente humano. Ele passa a existir ali no ventre de Maria. Mas também acha que ele se tornou Deus verdadeiro depois, ao contrário do arianismo, que diz que ele não é Deus. Então o arianismo não diz que Cristo se tornou Deus, sendo sempre criatura, embora mais importante, embora mais excelsa. Na verdade, o que é o adopcionismo? Ele é uma visão decorrente de interpretações truncadas das interpretações messiânicas do Antigo Testamento, atentando-se mais a umas sem levar em conta outras, ignorando, inclusive, o que Cristo dizia de si mesmo. Então tem um forte sabor judaizante no adopcionismo, das seitas dos judaizantes que nós já estudamos numa das aulas. Né? Ao menos nessa tentativa de conciliar a visão do cristianismo com certas escolas farisaicas, certas escolas dos fariseus. Né? O fato, enfim, do adopcionismo dizer que Cristo era um homem que se tornou Deus, apesar de herético e apesar também absurdo do ponto de vista filosófico, ele carrega uma forte tendência, podemos dizer assim, uma forte tendência de salvação pelo próprio esforço, né? Pela imitação da vida de Jesus. Por quê? Porque ele se tornou Deus, então há uma jornada do herói em Cristo. Né? Para aqueles familiarizados com os vocábulos, com as expressões de literatura, há uma jornada do herói.
né? Ele é um homem que acaba se tornando Deus. Então, há um componente de vontade, há um componente de esforço, há um componente de busca da salvação que o próprio Cristo faz, deixando de ser homem para se tornar Deus. Então, há uma glorificação do homem. Então, com isso, nós temos que imitar a Cristo, não para nos tornar Deus também, mas para nos salvar imitando a Cristo. Isto é uma salvação pelo próprio esforço, glorificando a Cristo como recompensa pela jornada do herói. Então há uma certa antecipação de alguns pontos de uma heresia que nós vamos ver depois, que é o pelagianismo. Se Cristo é um homem que se torna Deus, nós o temos como um mero herói. Seu messianismo é uma trajetória pessoal que pode ser buscada, então, por nós. Quem condena o adopcionismo é o Papa São Vítor I, depois que esse erro foi pregado em Roma no ano 190. Então, vê que é anterior a esses anos 300 que nós estamos falando. Por Teódoto de Bizâncio. Mas ele teve mais duas ondas, assim como o arianismo também teve várias ondas, duas ondas principais, o adopcionismo teve três, né, mais duas. Uma na Espanha, pelo herege Elipandro de Toledo e o Félix de Urgel, no fim do século VIII, então vocês vão ver bem depois, né, já no século VIII, ele foi combatido por quem? Por Alcuino. Alcuino, um monge da corte de Carlos Magno, responsável pelo pequeno renascimento carolíngio. E também teve outra com Pedro Abelardo. Pedro Abelardo, no século XII, sustentou algumas formas de adopcionismo. E com isso nós encerramos esta aula, para na próxima continuarmos, então, falando do macedonianismo, do docetismo e de outras formas de heresia. Espero vocês até lá.